Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Acompanhadas. Eu sou a Nina Sag, a acompanhante e host. Estamos começando mais um episódio aqui ao meu lado. Ele que esteve na segunda temporada e agora está desse lado de cada mesa. Wagner Santiago, seja bem-vindo novamente. Muito obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui tratando de assuntos da sexualidade com maturidade, numa pegada educativa e trazendo convidados incríveis. Nossa, só convidado de peso aqui hoje, Sim, né? hoje tá Tá pesadão. interessante. E esse aqui, é muito esperada, muito esperada. Então, eu vou apresentar logo para a gente não perder tempo. A nossa convidada de hoje atua na área da tecnologia aliado com a sexualidade. Ela é conhecida como a IBGE do sexo. E a gente tem a honra de receber Mayumi Sato. Seja bem-vinda. Obrigada, gente. Olá. É um prazer estar aqui com vocês. Muito legal. Tô Ai, o animada. prazer é todo nosso mesmo, porque desde a temporada passada a gente já queria te trazer. Sim. E a agenda aí não dava certo, mas que legal que deu certo agora. E assim, ó, como a gente realmente não pode perder tempo aqui, eu vou trazer um dado e você me fala sobre ele, Tá. que é sobre em março de 2020, tinha uma informação no site que 11,4 milhões de usuários, existia 11,4 milhões de usuários na plataforma. Uhum. E agora, atualmente, existe 14,7 milhões. Procede? Na verdade, a gente tá chegando nos 19. Caramba! A gente tá Que chegando salto! nos 19. Nos últimos anos, assim, a gente vinha crescendo mais ou menos 3 milhões ao ano. Mas assim que teve pandemia, que as coisas ficaram mais estranhas, assim, no mundo real, muita gente migrou, né, pro online para tentar permanecer, assim, interagindo com as pessoas, tendo uma vida social, nem que fosse dentro de uma rede, né, online. E aí a gente cresceu bastante, os últimos anos foram bem intensos, assim, para quem tá no Sexlog. O que pra gente é um prazer, assim, poder oferecer um lugar onde as pessoas podem viver sua sexualidade de forma livre, sem julgamento. Então, mesmo quando a gente estava passando por uns períodos mais turbulentos, assim, lá era uma opção para as pessoas relaxarem. E acho que a gente consegue fazer isso, né? Consegue. Deixá-las relaxadas. E uma coisa, eu aprendi isso com você, tá? Quando veio esse BGE do sexo, eu falei, cara, que sensacional, porque se tem um melhor argumento para você discutir com uma pessoa que vai contra, achando que tudo isso aí, isso é Sim. marmelada, são números, os números não mentem. Exato. Não, é o jeito mais, eu acho, realista também, né? Porque a questão é que a gente tá sempre cheio de muita notícia ou muita informação enviesada a respeito da sexualidade do outro, né? Então, por um lado, tem gente muito puritana e que finge que não sente tesão, não sente prazer, não gosta das coisas. Do outro lado, tem gente que, né, parece que tá comendo até a parede, que tá, assim, garanhães e garanhonas, Sim. entendeu? Então, acho que quando a gente olha para dados, informações, assim, de fato, números, a gente encontra um meio termo, que é a realidade. A realidade não é esses extremos, não é a pessoa que nunca transa ou a pessoa que transa 10 vezes por dia, né? Então, aí eu acho que normaliza e traz uma sensação de, pô, acho que isso se refere a mim também, sabe? Eu não me identifico com os extremos. Tenho minha vida sexual aqui tranquila, tenho tesão por algumas coisas, desejos diferentes, outros não tanto. Acho que cria mais identificação, né? Uma curiosidade, o que você acha que desenvolveu melhor nesses últimos anos? A tecnologia ou o pensamento sobre a sexualidade das pessoas? A verdade é que, assim, a tecnologia ela tá a serviço de como a sociedade se comporta. Eu não acho que a tecnologia ela chega antes de um comportamento, sabe? Acho até que nós que trabalhamos com esse meio, assim, mercado adulto, com tecnologia, a gente tende a acreditar que talvez oferecendo algum tipo de solução, a gente pode moldar o pensamento das pessoas, mas isso não é muito a verdade. A verdade é que poucas vezes em que a gente tentou tomar decisões estratégicas dentro do Sexlog ou de outros produtos, querendo induzir um comportamento, isso nos frustrou mais do que trouxe resultados. Então, o que eu enxergo é que uma evolução no pensamento das pessoas, mesmo que pequeno, mesmo que sutil, vai permitindo que a gente vá oferecendo novos serviços, novos produtos, novas coisas, assim, dentro das nossas plataformas, né? Mas a mudança vem de fora. E eu digo isso porque, apesar da gente
querer construir essa plataforma totalmente sem julgamento, segura. Eu tenho que ser muito realista com as pessoas e falar, olha, a comunidade lá, ela é muito grande, então ela é muito diversa e ela reflete um pouco como as pessoas são do lado de fora. Infelizmente, eu não tenho só pessoas com a mente aberta, né? Então, a gente precisa estar selecionando, você precisa fazer a sua parte de usar as ferramentas, entender com quem você quer se relacionar, com quem você tem afinidade. Não dá para chegar lá e achar... vou dar para o primeiro que aparecer aqui porque é um lugar legal. Mas pode não ser aquela pessoa com quem você se identifica, né? Sim. Então, acho que a gente tem que ser realista, assim, para não, de repente, fazer propaganda e falar, entra lá, você só vai ser feliz. Não é isso, sabe? É uma ferramenta. Usar com esse sabedoria. número, ele é espantoso, né? Quase 19 milhões, assim. Mas eu queria que você falasse um pouquinho de como era quando começou. Ah, tá. Quando estava engatinhando lá, assim, como foi o princípio dessa belíssima história? Tá, eu não sei se vocês, como eu, são 40 a mais, porque eu sou 40 a Quase. mais. 38. E aí, quem é 40 a mais vai lembrar do Fotolog. Total. Que é, assim, uma primeira rede social mesmo antes do Orkut, né? E lá as pessoas subiam fotos, né? Depois começou a evoluir para vídeos, mas no começo era até foto que você escaneava, né? Era foto analógica que você ia lá e escaneava e colocava lá da balada que você foi 10 dias atrás. Péssima ideia. Aliás... E aí, nessa época, a pessoa que desenvolveu o Sexlog, que fez a primeira versão, tinha uma versão de um Fotolog. Por isso até que tem esse finalzinho do log. Né? Uhum. E, por acaso, a comunidade de swing descobriu esse lugar, assim. E começou a subir suas fotos íntimas. Então, a comunidade de swing, que já existia, já se encontrava, já fazia festas, tinha vontade de se expor. Porque eles são exibicionistas, muitos deles, né? Tinha vontade de colocar essas fotos mais picantes. E aí, ele também, né? Era uma pessoa só que cuidava do site, era moderador, ele ficava tirando essas fotos. Falando, ó, não dá, né? Vamos ter limite aqui com a piroca, com a pepeca aqui. Aí... ele passou a ficar mais tempo moderando foto do que fazendo qualquer outra coisa. E foi aí que ele falou, bom, então as pessoas precisam disso, é isso que elas querem. Eu vou fechar, né, no sentido de que você precisa provar que tem mais de 18 anos, se cadastrar para ter acesso àquelas fotos e vou parar de moderar. E aí foi isso, assim, literalmente no boca a boca, as pessoas da comunidade swing começaram a indicar. Uma pessoa, né, falou, tem essa rede social aqui agora. Então foi uma coisa super orgânica, assim. Tanto é que é muito recente a gente conseguir fazer uma ou outra anúncio, colocar ads, assim, nas redes sociais. É muito recente, antes era muito mais restrito. Então, ela se desenvolveu, assim, por uma demanda que já existia mesmo. E proliferou. E O que é bom, que é bom. Não, mas é doido, porque daí a gente fala, pô, então... o pessoal da comunidade swing é fiel, né? Às coisas que eles gostam, assim. Então, né? Tem toda essa coisa de, vamos curtir, liberdade e tal. Mas, ao mesmo tempo, quando eles gostam, eles gostam. Quando eles confiam, aí eles, né? Enfim, proliferam, assim. Eles falam um pro outro, daí vai entrando um. E muito do que a gente desenvolveu a partir daí foram demandas que foram sendo pedidas, né? Então, as pessoas usando, falavam, queria... conseguir mandar mensagem privada, aí criou a mensagem privada. Queria conseguir fazer isso. Agora, por exemplo, tem um radar, então você entra no Sexlog e você liga lá para ver quem tá ao redor. Isso também foi uma demanda das pessoas lá. Pô, eu queria ser uma coisa mais legal. rápida. Então, a gente fica muito ouvindo, né? E criando aí as soluções a partir dessa escuta também da comunidade. Que legal. Só para a galera que está nos assistindo, que às vezes é um público diferente, né? Ali, para entender. Explica bem resumidamente, assim, pra galera, o que é o Sexlog? O Sexlog é uma rede social de sexo e swing, que é principalmente para os casais. Então, uma rede social, quando você pensa assim, o que o Facebook, ou sei lá, o Instagram é para sua vida social, o LinkedIn é para sua vida profissional, o Sexlog é para sua vida sexual. Então, você vai lá, você vai adicionar as pessoas como amigas, você vai trocar ideia com elas pelas mensagens, vai abrir um vídeo, né? Conversar por vídeo, vai poder fazer uma live e para eventualmente marcar um encontro. O objetivo, em geral, é marcar um encontro, às vezes um encontro sozinho ou, né, casal com uma pessoa solteira, às vezes numa casa de swing, às vezes uma festa. Então, daí eles já se encontram, já marcam uma festa.
Mas é isso, o objetivo ali é as pessoas curtirem. E a gente fala muito do casal, apesar de ter muita gente solteira, porque para nós são as pessoas mais importantes do É o site. público-alvo, né? São aquelas pessoas assim que escolhem fazer as coisas juntos, viver aquelas fantasias juntos, ao invés de, né, de a coisa da traição e tal. Quem quer, tudo bem, a gente não tem nada com isso. Mas quem gosta de fazer junto, sabe? Quer trazer o parceiro pra dentro da brincadeira, é lá. E aí muita gente começa com essa coisa do virtual mesmo, usando o sexlog até pra se sentir mais à vontade, ver o que gosta e depois parte pro real. Interessante. Você é especialista no tema não mono, e isso é indiscutível. Mas outro dia eu escutei uma declaração não mono, não praticante. Fala um pouco mais sobre isso. É porque eu sou uma pessoa, sobretudo, cansada, sabe? Então, assim, eu comecei a falar de não monogamia meio que por acaso. A verdade é que eu nunca planejei. Assim, eu acho estranho, assim, essa coisa de especialista. Você não me considera especialista de nada, entendeu? Mas isso faz parte da minha vida mais pessoal mesmo, das coisas que eu vivo. E as pessoas, elas em geral, agora eu acho que começou a mudar, agora que as pessoas estão falando mais sobre isso. Mas em geral, elas acham que quem vive relações não monogâmicas tá aí dando pra geral, né? Tá dando pra todo mundo, tá indo pra lá, tem uma vida social super intensa. E eu sou, assim, o contrário disso, sabe? Eu não tenho vida social praticamente. Tudo que eu faço tem a ver com trabalho. Eu gosto muito de rotina, eu gosto de dormir cedo, acordar cedo, eu amo rotina, aquela coisinha bem quadradinha, esse é meu dia a dia. E aí eu falo, gente, ó, tudo isso que você pensa sobre não monogamia, tem gente que não faz, e ainda assim é não monogâmico, ainda assim vive esse tipo de relação, né? Sim. Então eu falo assim, eu sou a menos praticante. Eu acho que tem monogâmico muito mais praticante aí, entendeu? Que não fala. Muito. Mas tem mais a ver com essa coisa, assim, a minha relação tem essa categoria, esse jeito como a gente se define, tem mais a ver como a gente se enxerga, assim, enquanto indivíduos autônomos, cada um tem seu rolê, sua vida. A gente tem muita liberdade, ainda assim a gente constrói uma relação juntos, né? Então tem pouquíssimo a ver com transar com outras pessoas. Eu troco qualquer piroca por um bom filme à noite, sabe? Com os meus gatos, peço um lanche. Esse aí me faz feliz. Incrível você falar sobre a sua experiência e o seu modo de vida e escolha e desconstruir um paradigma, porque desde cedo a gente está falando sobre isso. A Nina, enquanto acompanhante, sofre um preconceito de amigos que pensam assim, vai dar em cima do meu marido, ou vai chegar... Eu, que sou criador de conteúdo, as pessoas acham que eu vou chegar numa festa já sensualizando, vou tirar o pau pra fora. E você, porque fala de não monogamia e leva isso como estilo de vida, saiu com todo mundo, bagulhou uma festa e... Tá aí, não é. Pois é, não é. Pode ser, se quiser, entendeu? Sim. Mas assim, é isso. Eu acho que a gente podia se juntar, né? Fazer como é que é? Pela união dos nossos poderes, a gente acaba com os estereótipos, assim. E eu acho que pelo menos, eu gosto dessa coisa de... ressignificar algumas coisas que as pessoas imaginam e humanizar, né, Nina? Eu acho que isso, no seu caso, deve ser muito forte isso, né? Das pessoas terem esse preconceito e quando te conhecem, falam, caraca, é uma pessoa... Normal. E uma pessoa normal, é uma pessoa inteira, uma pessoa complexa, né? Isso deve ser muito doido. E eu gosto de quebrar paradigmas. Então, se eu sei que aquelas pessoas esperam um determinado comportamento, eu já gosto de agir o contrário, que é pra quebrar de cara esse link aqui. Sim. Então, uma coisa que eu falo muito, eu sou do meio liberal também, mas eu falo, tem algumas coisas que eu não faço lá no meio liberal, porque as pessoas já me conhecem como acompanhante, e se eu tiver alguns comportamentos lá dentro, ela já acha que eu tenho esse comportamento justamente por ser acompanhante. Exatamente. Então, eu prefiro, não gosto de verdade, não me sinto tão à vontade, eu sempre vou fazer aquilo que eu falo, não, isso aqui eu gosto, vou fazer e pronto. Mas no caso, não, eu realmente, de algumas exposições, eu não gosto, mas quando as pessoas vêm com esse olhar, ela é acompanhante, então já acha que eu vou chegar tirando a roupa, fazer de tudo nessas festas. Vou destruir seu casamento. E não, cara, eu sou a mais... Os caras falam, eu já ouvi muito isso, assim, os meus amigos do meio falam, a Nina é a mais comportada, que é a mais discreta, porque realmente não é meu de ficar fazendo essas coisas. Vou contar uma história bem rapidinho. Sim. Boa. Teve uma festa de swing lá na minha cidade, no clube, que era específico para as mulheres. Então, teve lá uma noite das mulheres, contrataram 5
Google Boys. E foi aquela confusão e gritaria só para as mulheres, os maridos ficavam do lado de fora. E na época eu tinha um namoradinho, chamei ele para ir lá comigo, ele também ficou lá pro lado de fora. E nós ficamos ali dentro. E as mulheres, os Google Boys, aqueles, né, esses caras assim, tudo fortão e tudo mais. E as mulheres, as casadas, ficaram enlouquecidas com esses perfis. E ok, para mim são homens bonitos que estão ali fazendo o trabalho deles profissionais. Que eu vejo, consigo ver isso, muita diferença. No final da festa, a fama, no resumir aqui da história, a fama ficou para mim que como se eu tivesse chupado um monte lá dentro, Nossa. porque, afinal de contas, eu sou acompanhante. E um cara, um dos Gogo Boys, veio até mim, assim, achando, ai, vou lá e já pegou minha cabeça aqui, já levou. Eu falei, querido, isso aí custa R$300. Boa. Não é tão simples. Sim, Na época era ótimo. 300. Não é tão simples assim, não. Isso pra mim não me apetece, essa coisa. Mas a fama fui eu que levei. Afinal de contas, eu sou uma acompanhante. Então, nesse pacote de se de ajuda com a palavra generalizar as coisas, a gente acaba entrando nessa, né? Nos colocam nesse pacote, na verdade. Eu, assim, esse tipo de história acontece mesmo, assim, comigo também, sabe? As pessoas, às vezes, elas me chamam pra festa, achando que, assim, vou chegar lá e eu vou animar a festa. E eu fico, assim, no cantinho, comendo salgadinho, sabe? Mas eu acho que... vocês devem sentir isso, né? Que quanto mais a pessoa é reprimida, mais ela imagina que se ela tivesse alguma liberdade, ela ia sair enfiando o pé na jaca todo o tempo. A gente que vive uma vida mais livre, mais, né, além desses estereótipos, a gente não tem essa urgência. Eu não preciso enfiar o pé na jaca todo o tempo. A minha vida, ela é livre, ela é tranquila. Então, se eu faço é porque eu quero, e se eu não faço é porque eu também quero. Mas quem vive reprimido, acho que nem imagina que dá pra se sentir assim. Dá pra se sentir sossegado, sabe? Não dá. O pessoal acha que a gente é doido, né? Sim, ter clareza nas ideias, né? De eu faço quando eu quero, com quem eu quero e do jeito que eu quero. Exato. Então não vai ser numa festa X que você me convida que eu vou chegar lá descendo até o chão. Eu vim só pela coxinha. Sim. E assim, ó, o estilo de vida, às vezes a gente faz essas escolhas de não monogamia e de um relacionamento aberto pra você ter opção. Não, né? Só, se eu quiser, eu tenho essa opção, mas não quer dizer que você tá em busca o tempo todo de pessoas para se relacionar. E da mesma forma que uma visão da galera que acha que o não monogâmico passa o rodo e não tem regra nenhuma, e eu fico assim, gente, não é casa da mãe Joana, tem regra para fazer essas paradas, então vamos abrir o relacionamento? Vamos, mas vamos definir inicialmente o que fica confortável para cada um. Lá no meio liberal, a galera sabe muito mais disso, porque quando vamos definir aqui, tudo bem, eu aceito ver você chupando um peitinho. Ok, pode. Aceito ver tal coisa. À medida que vão se sentindo confortável ou desconfortáveis, eles vão conversando. Na base do acordo. Na base do acordo. Mas aí você sabe falar isso melhor do que eu. As pessoas têm essa ideia que sempre é uma bagunça, né? E assim, é isso que você falou mesmo. No meio liberal, no fetichista, é onde tem mais comunicação. Porque não funciona. Se não tiver comunicação, não é meio liberal, não é fetichista. Aí já descama para uma outra parada que pode ser muito perigosa, inclusive. Então, o que eu acho que, né, não passa pela cabeça das pessoas e que talvez nas relações monogâmicas mais tradicionais, é aí que não se conversa. Porque aí você imagina que já está tudo pré-estabelecido, então você não precisa falar sobre suas dores, suas angústias, seus desejos. Mas isso também, aparentemente, está dando errado, né, gente? Muito errado. O percentual de divórcios aí, de pessoas até se interessando por esses assuntos, meio liberal, meio não monogâmico, me parece que é uma demanda aí de pessoas que não estão satisfeitas, não estão se sentindo representadas, né? Mas quando a gente fala que o Brasil é um país, eu não sei, cristão, eu não acompanho esses discursos, cristão ou católico, sei lá, e aí você vê 19 milhões numa rede social, e até o nosso patrocinador também aqui no Fatal, a gente tem 25 milhões de acessos por mês. Muita gente. É muita gente acessando esse tipo de conteúdo. E a galera quer discutir com números. A gente não tá inventando, tá lá o número. Então, como que você
eu acho que o melhor argumento para isso é isso mesmo. Cara, e eu vejo que quando vocês soltam alguns dados lá, a internet pira. Pira mesmo. Sabe que esse final de semana eu tava em Blumenau. E aí fiz uma palestra lá e aproveitei para fazer um levantamento, né? De quantas pessoas tem na rede social. E é curioso, porque o sul do Brasil é conhecido como um meio bastante conservador, né? E aí Blumenau tem 35 mil cadastros, que dá 10% da cidade. Uau! É muita gente. E é um percentual, assim, maior do que outras cidades mais populosas, porque e aí a gente vê que talvez esse pensamento conservador e tal não seja tão, né, tão diferente, ou não seja tão distante do que dessa outra coisa da viver seus prazeres e tal. Eu acho que o que dói muito é a hipocrisia, né? O que dói muito é a gente saber a quantidade de pessoas interessadas nisso, saber a quantidade de pessoas que acessam os sites e elas ainda se posicionam com sei lá, né, ficando julgando as outras pessoas, julgando quem tem coragem de colocar a cara, quem tem coragem de se expor. E nessas, assim, o que eu acho mais chato, triste, talvez, é que tem muita gente que se sente solitária, né? Então, eu imagino que muita gente em Blumenau e em outros lugares, não tem condição de perceber que ao redor dela tem tanta gente com os mesmos desejos, querendo realizar as mesmas práticas, querendo talvez, né, se libertar de alguma forma, mas por não conversar, por não se abrir, por ser alvo de preconceito, são pessoas que elas estão juntas, mas elas estão solitárias. Elas estão desconectadas. E não precisa disso, né? A verdade é que se a gente começa a normalizar, trazer essas conversas como estão acontecendo aqui, eu espero que as pessoas se identifiquem e falem, caraca, eu não tô sozinha no mundo. Então não sou só eu que sinto isso, né? Será que tem mais gente? Uma história engraçada. Eu fui numa rádio, aí a primeira mensagem que mandaram assim na rádio, lá em Blumenau mesmo, foi assim, eu fui numa casa de swing, mas aí o meu pior pesadelo aconteceu, eu encontrei minha tia. Nossa! Eu falei, de fato, né? Não é uma situação confortável. Mas, ao mesmo tempo, você começa a pensar assim, encara isso pelo outro lado. Primeiro que ele falou, não encontrei ela pelada, encontrei ele na entrada. Tá tudo bem. Vocês dois estavam ali. Quem sabe uma pessoa aliada, entendeu? É uma pessoa que aos poucos você vai se abrindo, você pode... Pelo menos combinar assim, tia, não vamos no mesmo dia, beleza? Mas, é alguém da sua família que você começa a se conectar como você nunca conseguiu antes, né? As pessoas vivem essa vida dupla de viver uma coisa depois das 6 da tarde e outra coisa em todas as outras horas do dia. É uma coisa cansativa, né? Então, quando você começa a perceber que as pessoas não são tão diferentes de você assim, eu acho que dá um acolhimento, né? Sim. A gente fala de também sexo, de tesão, de prazer, mas a gente também fala de pertencimento, de acolhimento. Mas Rede de apoio. Demais. Sim. Mas essas são uma das maiores queixas da galera que fala que não vai numa festa ou no clube, porque, se eu encontrar alguém conhecido, fica, que maravilhoso! Você já vai ter um amigo lá dentro! Não, e é a última pessoa que pode te julgar, porque ela tava ali, né? Total. Vai falar que te viu onde? Exatamente. Vai falar que alguma coisa, você tava no mesmo lugar que eu. Tá louco. Eu acho maravilhoso. Você esteve eu acho que foi agora no final do ano, num navio liberal. E eu achei aquilo fantástico. Eu acompanhei muito. Ai, que lugar legal. É muito legal, Deus gente. do céu. Nossa, eu voltei de lá. É que assim, sou uma pessoa cansada, né? Poderia ter aproveitado mais? Poderia, mas não é o meu estilo. Então, assim, eu aproveitei o suficiente. Mas eu voltei de lá com a impressão de que, cara, todo mundo que tiver condições, porque é uma coisa também cara, não é acessível, né? Requer investimento. Mas quem tem condições precisa ir, mesmo que não seja do meio liberal. Porque o clima é tão amigável, é tão tranquilo. Todo mundo... Gente, tinha a parte que a gente podia ficar pelado, né? E assim... As pessoas não vestiam roupa mesmo, sabe? Foi engraçado que eu fiz, sei lá como chama, mas eu fiz o check-in, cheguei lá, coloquei minha bolsa assim no quarto, falei, vamos dar uma olhada. As pessoas estavam entrando, elas já estavam tirando a roupa ali mesmo e ficando nuas. Esse era o maior desejo delas. E tinha, assim, desde jovens, tinha os casais 20 e poucos anos,
Aí tinha lá os seus 30 e poucos anos e tinha cada senhorzinho e senhorinha que você não acredita. E eles, assim, curtindo, peladões o tempo inteiro. Tinha uns, assim, com andadorzinho. Coisinha Caramba. mais fofa, Que demais. pelado, sabe? Aí tinham as danças, eles dançavam todas as idades, totalmente sem preconceito, assim. Obviamente, a gente tá falando de um recorte, pessoas muito privilegiadas pra estar lá, né? Assim, não é uma coisa realmente acessível. Mas eu quebrei muitos preconceitos, assim, sabe? Até no sentido de eu não ser uma pessoa que vive o meio liberal em si, né? Eu não sou do swing e tal. Eu tô assim, aberta a experiências, eu gosto desse tipo de assunto, mas não é o meu estilo de vida. E aí, quando a gente chegou lá, algumas pessoas perguntaram, assim. E elas foram super acessíveis, sabe? De um casal explicando como é que eles viviam, daí outro casal falando, a gente vive um pouco diferente, a gente, né, permite isso, não permite aquilo. Mas é um pessoal, assim, que... Aquilo que a gente estava falando dessa vida dupla, é muita gente cansada disso. E aí lá consegue se conectar com pessoas de um jeito muito mais profundo. Pelados, sabe? Livre. Todo mundo nu. Mas tem mais a ver com essa sensação de, pô, eu tô num lugar onde todo mundo me entende. Pertencimento, né? Como é difícil a gente sentir isso, né? No trabalho, essas pessoas que trabalham em lugares mais tradicionais. Então, é um lugar muito legal. Eu, assim, para todo mundo eu recomendo. Não precisa ser do meio liberal. Eu mesma não sou, eu mesma, né, algumas coisinhas ali não aproveitei, mas porque eu não queria mesmo, e eu me senti super respeitada, sabe? Eu tinha os meus limites lá, é isso que eu tô afim, é isso que eu não tô, e ninguém questionava nada, assim. E todas as pessoas de vários lugares do mundo, tinha gente lá, né, em geral a gente falava inglês, às vezes espanhol, porque parte da tripulação falava espanhol. Mas tinha muita gente que não falava inglês, tampouco espanhol, e todo mundo tentava se comunicar, assim, sabe? Não só brasileiros, mas gente da Rússia, da Ucrânia, Caramba. gente, né, que obviamente a comunicação é super limitada, assim. Mas não tinha tempo ruim, sabe? Não tinha. Foi muito divertido, muito mesmo. São quantos dias? E sai de onde até onde? São 11 noites, eu acho. Aí sai de Copacabana, fica o final do ano, assim, Réveillon, em Copacabana, uns 2, 3 dias. Aí depois eu acho que vai para Argentina, Uruguai e... Ou o contrário, vai primeiro Uruguai, depois Argentina, e para lá na Argentina e a gente volta. É muito legal que dá também para visitar as cidades, assim, tem momentos muito tranquilos de fazer passeios. E é um navio, assim, super luxuoso, né? Então, não tem perrengue nenhum, sabe? Não tem fila pra nada, não tem... Nossa, uma coisa assim... Que legal. Custa caro, mas assim... É uma experiência, É né? uma experiência. É muito divertido, gente. Vocês têm que ir. Ai, tá nos planos. Vou conectar vocês com o navio lá, porque o pessoal Ótimo. tem muita gente boa também. Eu- São demais. Eu achei fantástico, assim, eu não sabia que existia, mas outra coisa que tá começando, quer dizer, começando eu não sei, mas pelo menos agora que eu soube, como é que chama esses lugares que a gente vai, não é clube, eu não vou lembrar. Quando você paga um resort, tá saindo resorts, alguma coisa muito Sim. assim, pra essa galera também, que às vezes é realmente do meio liberal, às vezes não, mas é um espaço que é isso que você falou, que vai te dar alguma liberdade ali de você ficar à vontade. Então tem surgido isso, e em março a gente pagou um pacote para poder ir lá para o Rio de Janeiro, tinha uns passeios ali, tinha um barco que era muito menor do que esse, mas ia ser uma pegada nessa também de, vamos conhecer algumas ilhas, é só a galera desse meio Ai, que liberal, legal. de swing, e no final do passeio teria um luar ali, uma festa. Só que como tava chovendo muito, acabou sendo cancelado, eu falei, mas era agora que eu ia descobrir como é aquele negócio. Enfim, ficou pra outra vez, mas eu falo que nem tudo que a gente vai experimentar, às vezes, pela primeira vez, vai ser uma experiência legal. Sim. E aí, às vezes, você tem que ter, tipo, essa daqui não foi, deixa eu ali ver numa segunda pra ver se vai ser legal ou não, e experimenta e pronto. Digerir, né? Essa experiência primeiro. Sim.
Mas é tudo assim, é uma questão de você olhar querendo entender, tipo, como experiência. E não ir lá com uma expectativa e se frustrar e depois falar que, isso aí é ruim. Odiei aquele navio, odiei isso. Não, não é por aí, né? É uma outra parada. Agora, falando sobre a questão do... Você tem um outro aplicativo que é o Boop. Isso. É assim que pronuncia mesmo? Boop. Assim. E uma coisa que eu tenho percebido que... Isso você já deve conhecer também. Muita galera desse meio liberal, as hot wives, uma galera, assim, tem ido para a plataforma também. O que eu acho fantástico, né? Você tá lá no Boop? Já tem que ir agora. Ainda não estou, né? Já tá vendo? Já cheguei na Xuxa aí. Bora, gente, bora pro Boop também. Mas realmente, as Hot Wives, os Cookie Hold, essa galera tá chegando com força nas plataformas de conteúdo adulto. Então. E é um lugar que também elas se sentem acolhidas e podem trocar experiências. E sim, elas estão chegando com tudo. Você bem sabe, né? Você sabe que elas estão chegando. Não, o pessoal é muito animado, é bom porque une muito útil ao agradável, sabe? Porque são pessoas que gostam de se exibir. Então não é alguém que fala, estou aqui porque não tem outra coisa possível para fazer. Não é isso. São pessoas que sentem tesão em se exibir. E eu acho que é muito natural que, à medida que as redes sociais fazem parte da nossa vida, existe uma moeda social que é o like. Aí essa moeda social, ela evolui um pouquinho. Agora você precisa me dar um comentário pra eu me sentir agraciada. Agora você me manda uma DM. Agora você compartilha o meu conteúdo. Agora, se você pagar pelo meu conteúdo... Sabe? Eu acho que dá uma escalada, assim. Então, a verdade é que isso me parece uma continuidade natural de um Instagram. Daí você vai, né, valorizando cada vez mais seu conteúdo. E você também vai sentindo tesão de ter esse conteúdo valorizado. E é uma forma de fugir ali do Instagram, porque eu conheço casais que, quando ainda não tinha essas opções, ficava no Instagram, dividia aquelas experiências ali, perdia a conta e se frustrava. Então, hoje você tem ali aquele outro espaço que você cria sua comunidade ali também. Claro que ainda depende das redes sociais para chegar até ali, mas vão criando os seus espaços e compartilhando a vida do dia a dia. Que eu acho que, cara, cada vez que um casal, liberal ou não, compartilha essas coisas deles com outros, faz com que, olha, né? E se a gente fizesse também? Sempre tem essa coisa do olhar. E se a gente fizesse também? E outro lado que eu acho fantástico é você monetizar uma coisa, você agregar uma renda na sua vida de algo que vocês gostam e fazer em conjunto. E aí eu vi uma discussão um dia num desses fóruns aí da vida, da galera perguntando, o que vocês acham dos casais do meio liberal ou do swing que vende conteúdo? E aí eu vi a explicação que aquela pessoa deu, que ok, tá tudo bem, desde que todo mundo esteja ciente que é isso. Qual que é a sua opinião sobre isso? A minha opinião é que isso vai ser cada vez mais normalizado, assim. A verdade é que não importa se você é do meio liberal ou não, vai ser normal que você venda algum tipo de conteúdo. A verdade é que hoje, se a gente pensar friamente, no Instagram, a gente já vende, só que só uma pessoa ganha dinheiro, que é a plataforma. Entende? Tudo que a gente coloca lá é uma moeda de troca. Alguém tá ganhando dinheiro. Então, que seja também repartido, né, com a pessoa que tá colocando a sua imagem lá. Sim. Então, acho que é um caminho sem volta, assim. Tem até o caso de algumas pessoas que gostam de biscoitar mesmo na rede, assim. Gostam de postar um conteúdo mais erótico ou mais íntimo, mas não postam por medo do julgamento da família ou do trabalho. As pessoas vasculham a vida ali. Tem lugar para isso. Sim. E só vai chegar lá quem tá, né, na mesma pegada. Então, aí já não você pode nunca julgar. mais postou uma foto de biquíni. Não, eu posto num lugar. Né? É isso. Ô, Wagner, e você? Quem que procura mais seu tipo de conteúdo? Então, quando eu comecei, era o público gay. Majoritariamente o público gay. Mas depois do boom do beijo grego, os casais vieram com muita força, assim. Legal. Porque os caras começaram a assumir que as mulheres tinham proposto, e até então eles não tinham vivido essa experiência. Sim. Mas, como tinham visto a minha experiência bem-sucedida, passaram a ter essa abertura dentro da relação. Ai, que massa. Para ter essa troca mais profunda, para além da penetração, para viver o corpo na plenitude. E agora eu tenho bastante casal e as mulheres estão chegando, mas assim, hoje eu posso dizer que é 65% público gay
Daí tenho 30% de casais e 5% das mulheres que estão começando legal. a chegar, assim. Mas eu acho que é uma proporção boa, assim, lá no Sexlog, em geral, a gente varia entre 7 a 11% de mulheres, de cadastros de mulheres solteiras. Aí, né, obviamente a gente tem quase 50 de homens, mas o restante são todos de casais. Então, eu acho que a sua proporção, ela acaba refletindo um pouco como qualquer site de conteúdo adulto se comporta, né? É difícil ir além disso, porque é um reflexo, né, da sociedade. Sim. Mas é interessante. Mayumi, e o que é o sex positive? O sex positive é um jeito de você encarar a sexualidade de uma forma realmente positiva, no sentido de que ela faz parte da sua vida, assim. Ela não é só uma parte, né, de você. Ela é um todo. E a sua Sim. sexualidade, ela tá na cabeça, ela tá no corpo, ela tá na forma como você se relaciona com os outros. Entender isso holisticamente, assim, entender que isso é inerente ao ser humano. Obviamente tem gente que escolhe não transar, não tem os desejos, e a gente entende, respeita, mas eu acho até que essas pessoas que talvez não transem, elas expressam sua sexualidade de alguma outra forma, né? E eu acho que é só a gente é só nesse sentido da gente olhar positivamente para essas coisas, ao invés de colocar o tabu, preconceito, moralismo em cima da natureza humana, sabe? Sim. Então, o que é isso? É abrir essa conversa, é a gente, assim, tentar começar pelo lado positivo. E, obviamente, qualquer conversa pode ter questões sobre as quais a gente precisa falar e melhorar, né? Isso que você estava falando disso do sexo ser muito concentrado no falo, por exemplo. É algo que a sexualidade positiva tenta desconstruir, né? Essa conversa trazer algo mais amplo, entender o corpo como um todo e, né, a sexualidade como uma coisa ampla também. Você que traz sempre muitos números, qual estatística lá qual é o assunto dentro do Sexlog que te surpreende mais em números? Assim, tem essa coisa do homenagem masculino. É uma coisa que, assim, eu ainda não sei explicar muito bem. Porque é tão surpreendente que ano após ano, o fetiche mais procurado, que as pessoas mais engajam, seja um homenagem masculino de 2 homens e uma mulher, ele é muito contraintuitivo, né? Tem alguns fetiches que eles vão variar dependendo, sei lá, da época do ano, variam dependendo da região, mas esse não varia. Esse é o fetiche mais procurado ao longo de 10 anos que eu tô na plataforma, em todos os estados, independente do recorte que eu faça. E isso não reflete muito as conversas que a gente tem fora da plataforma, né? As pessoas, elas estão super concentradas no homenagem feminino, 2 mulheres e um homem. Mas, aparentemente, entre 4 paredes, não é isso que faz tanto sucesso. Então, quando eu vi isso, nem te perguntei por conta disso, mas que interessante que agora fez sentido também. Sim. Eu não me surpreendi, porque se você pensar que você tem aí também uma grande quantidade de homens com code, então faz sentido o homenagem masculino ser o mais buscado, porque é o melhor dos 2 mundos. Tem a mulher que gosta ali de estar entre 2 homens, e é muito difícil uma mulher assumir isso, que gosta dessa parada de 2, de 3, e tem o lance do marido que gosta de ver a mulher com outro cara. Então, acaba que são 2 fetiches ali em um. Então, fez sentido pra mim. Esse negócio do cuckold, eu encontro muitas mulheres, assim, que quando o marido começa a trazer esse assunto à tona, elas falam assim, será que ele tá me testando? Será que ele tá falando isso só pra ver se eu vou aceitar e depois jogar na minha cara? Acontece muito. Então, assim, Sério? mulherada, leva a sério, entendeu? Tem muita gente com esse desejo aí pra realizar. Sim. Ai, gente, que papo gostoso. Mas antes de a gente continuar, deixa eu falar do nosso contratante Premium. Se você conhece o nosso conteúdo, já sabe que lá no Fatal você pode ser um contratante Premium. Ou seja, você pode ter acesso exclusivos a conteúdos como fotos e vídeos e reviews. Você que
tem uma lista, de repente, de acompanhantes que você gosta de sair, você pode fazer essa lista ela personalizada, acessar o conteúdo exclusivo dela, e também fazer avaliações. Então, saiu, teve uma experiência legal, vai lá, faz uma avaliação que para quem lê, quem recebe, e ainda você compartilha aquela profissional, o trabalho daquela profissional com outras pessoas que também estão ali nesse meio. Então, quer saber mais? Tem um QR Code aqui disponível na tela, você pode colocar o seu celular aí, acessar esse código e encontrar mais informações lá no site, tá bem? Gente, tem mais perguntas aí? Queria que você falasse um pouquinho do ISOs. ISOs. Todo mundo confunde, é difícil, né, gente? É YS, OS, mas é ISOs. Isso. Bom, o ISOs é um aplicativo que nasceu por conta do Sexlog. O Sexlog é uma plataforma, né? Então, ele funciona melhor no browser ali, porque são muitas funcionalidades. Então, você pode conversar, fazer vídeo, muita coisa para fazer. O ISOs já é uma coisa mais parecida com um aplicativo de relacionamento, assim, rápido, né? Então, você liga o ISOs, aí você vai ver quantos casais tem ao seu redor, quantas pessoas solteiras, você faz um filtro ali. Então eu quero pessoas, sei lá, de um range de idade, né, que more até tantos quilômetros. A ideia é facilitar para o homenagem acontecer ali, é principalmente para homenagem. Tem muita gente que faz swing, né, porque tem casais, eles se conectam, mas a nossa ideia é que seja talvez uma porta de entrada para o meio liberal, sabe? Que legal isso, ele é específico. E porque nos outros aplicativos você não pode fazer um perfil com 2 ou 3 pessoas e lá você pode. O mesmo perfil, então se a gente for um casal, você vê as conversas, na mesma conversa você consegue, no seu celular, no meu celular, elas acontecem simultaneamente, entendeu? Nossa, quanta franqueza, né? Na relação, bonito. Não é legal? Muito legal. Mas, cara, muito legal. A sacada é genial, porque quem conhece Tinder, os casais que usam Tinder pra isso... É chato usar daquele jeito, porque você tem que ficar, né, achando a brecha ali, E eu conheço muitos casais nesse meio que preferem sair só com solteiras ou solteiros, que vai pro Tinder buscar essa terceira pessoa. Nossa, é genial mesmo. E tem uma diferença também, que lá você não coloca nudez nas suas fotos, assim, abertas, né? Então, você pode usar, sei lá, no metrô, que ninguém vai ficar vendo. E lá, aí você só acessa nudez numa galeria privada. Então, assim, eu dou um like em você. Aí você tem que retribuir o like e liberar a galeria pra mim. Senão, eu não vou ver os seus nudes, entendeu? Então, é super, assim... family friendly. Não tanto, mas assim, dá pra você usar em qualquer lugar. Não é uma coisa tão explícita. Tem gente que nem coloca fotos íntimas e dá match e marca encontro, entendeu? Então, uma coisa mais tranquila, Que legal. Aqui no Sexlog é piroca pra cima e pra baixo. Vamos falar do Sex Summit, que já tem vocês já fizeram 2 vezes, né? Sim. O Sex Summit é um evento que eu criei porque eu tava sentindo muita falta de ter um lugar onde nós que trabalhamos no mercado adulto, a gente tivesse uma conversa sobre negócio, sabe? Sobre tecnologia, sobre tendências e... Cara, a gente tem essas conversas sobre sexualidade, mas acho que tem uma parte muito importante da gente materializar isso enquanto negócio, né? E é muito o que Fatal vem fazendo, assim, de profissionalizar algumas coisas, entender que, essa demanda existe, tem oferta e tem demanda. Tem gente fazendo isso, mas com dificuldade. Como é que eu posso facilitar, trazer mais segurança, trazer mais funcionalidade? E aí... Quando a gente não tem um lugar para conversar sobre isso, tem cada empresa, cada empreendedor, cada time tá sozinho tentando resolver as mesmas questões, né? Então eu criei esse evento que chama Sex Summit para trazer pessoas, figuras de liderança desse mercado, pessoas que estão pensando em tendências de uma forma mais ampla, tecnologia, para quem sabe a gente ir discutindo esses problemas, encontrar soluções em comum e todo o mercado cresce, sabe? No nosso caso, a gente passou muitos anos sem ter com quem trocar ideia. Isso é muito ruim. Às vezes você fala, que bom, o Sexlog não tem concorrente. Não tem. Por um lado é ótimo. Por outro lado, qualquer tipo de inovação tem que sair de dentro, sabe, da empresa. É um processo também. Então, a gente prefere olhar para o segmento adulto, entender que todo mundo tem espaço para crescer e que todo mundo crescendo, a gente se beneficia, as outras pessoas se beneficiam. É um mercado
né, com muito dinheiro mesmo disponível e que pode aplicar esse dinheiro para quem precisa, né? Seja o consumidor, seja o produtor de conteúdo. Então é isso. Aí esse ano a gente vai fazer a primeira edição dele ao vivo, assim. Nossa. Vai trazer uma palestrante do Canadá, que chama Bryony. Eu vi uma palestra dela no South by Southwest desse ano, lá em Austin. E eu falei, caraca, eu tenho que levar ela. Ela tem uma escola de educação de Sextech. E ela é consultora mesmo de muitas startups. Então, ela tem um background, assim, super relevante para quem é do Brasil e está querendo investir nessa área. Então, enfim, vai ser um evento, assim, eu acho que é um evento muito sobre o mercado adulto, mas ele é mais ainda sobre o futuro, sabe? É um evento que a gente quer tentar mapear algumas tendências para quem está construindo algo agora consiga, pelo menos, ter uma direção, assim. E quem sabe, daqui a pouco surgem outros projetos incríveis, assim. Eu venho acompanhando algumas coisas lá, que as pessoas... Claro que faz sentido as pessoas não saberem, as pessoas não sabem, faz sentido elas não saberem, porque não é da área delas. Sim. Mas é que até nesse meio empresarial existe alguns preconceitos em relação ao tipo de negócio que você tem. Então, por exemplo, para operações como recebimento dentro da plataforma, a gente precisa... tem um serviço aqui que a gente precisa... colocar ele como premium, então vai gerar ali um dinheiro, precisa ter uma empresa de operação fazendo isso. Você acredita que tem empresas que se recusam a prestar esse serviço no mercado adulto? Tem. Nossa. Isso não sei como é que tá hoje, mas no início lá do Fatal Model também sofreram com essa questão. Como que foi para vocês isso? Teve algum problema? A gente tivemos precisa... muitos. Muitos, exatamente. Então faz todo o sentido essa coisa do Sex Summit, isso que você falou. O empreendedor, ele não se sentir sozinho nesse mercado, até porque ele precisa de parceiros ali para desenvolver muitas coisas. E tem alguns dramas pessoais muito parecidos, né? Como esse da negativa da empresa de transferência, o caso latente que é a perca das contas. De redes sociais, direto isso. Sim, Hoje a gente estava conversando sobre indicações para próximos convidados e o menino me falou assim, mas ela tem 2 contas. Eu falei, sim, porque derrubam. Precisa ter. Precisa ter 2 contas. E é um tema a ser explorado também, porque essa rede de apoio tá aí para isso, né? Tá aí para isso, E aí a gente tem essa edição desse ano, que vai acontecer ao vivo. Obviamente, como a gente teve 6 mil pessoas participando nas online, não tem um espaço para receber 6 mil pessoas. Mas aí parte desse conteúdo vai estar disponível online e também das outras edições que a gente já teve, que foram online. Quem se inscrever esse ano consegue ter acesso a todas as palestras. Nossa, e as palestras são muito interessantes. São Eu legais, né? já consegui assistir algumas lá. Que massa. Nossa, é um conteúdo interessante, viu? O nosso tempo tá caminhando, assim, a gente tá correndo aqui com os assuntos e tudo mais. Quero saber se tem pergunta daí, veio? Se vocês querem... Vai, eu vou. Quer tirar para o ímpar? Quem vem? A gente pode perder um segundo aqui. Riquíssima a presença dessa menina. Não, uma coisa que é interessante, nas tuas colunas tu já relatou histórias bem inusitadas, assim, né? Tu teve o motel sendo destino de casais durante os jogos no Brasil, na Copa e tal. Em todo esse tempo que tu tá envolvida nesse meio todo, uma história que seja das mais curiosas, assim, que tu pudesse compartilhar com a gente. Tem uma história que eu lembrei agora. Que a gente tem uma regra na rede social que você não pode, no Sexlog, que você não pode colocar foto de rosto. Isso é para evitar que que alguém use suas fotos sem a sua permissão. Então, em geral, as pessoas vão colocar do pescoço para baixo. Tem um negócio lá de edição que você tira a tatuagem, você borra. Então, tudo que você vai tirar a sua identidade, né? E para se proteger, para ter privacidade. Só que algumas pessoas fazem questão de ter foto de rosto. E para essas pessoas tem o que a gente chama de selo real. Você manda o documento e aí a gente faz um cara crachá, fala, beleza, né? Manda um documento com a foto, escrito algumas coisas e tal. E aí você pode usar sua foto de rosto. Antes disso, você não pode. E aí, a gente tem essa questão, né, de...
Pô, muita gente vai lá e coloca foto de internet. E até alguns anos atrás, a gente não tinha uma IA. Hoje tem uma inteligência artificial que, se você pega uma foto do Google, eu já automaticamente bano a sua conta, porque dá pra gente fazer bater uma coisa com a outra. E aí as pessoas usavam umas fotos de internet, né? Difícil você saber se é dela ou se não é dela. Usa de muito ator pornô. Daí tinha um perfil lá subindo a foto do Kid Bengala. E, pô, fazendo esse perfil, aí vinham outros, de outros atores e tal, e toda hora tendo que banir esses perfis, e as pessoas denunciam, né? A comunidade é muito unida, assim, mandando, pô, olha aqui, isso aqui é um ator pornô, claramente, Kid Bengala. Kid Bengala dá pra reconhecer até sem rosto, né, gente? É isso, tu pensa logo Kid Até Bengala. sem rosto. Falta de né? criatividade. Exato, até que, menina, ele não ligou lá? Ele falou, gente, sou eu mesmo! Meu Deus. Eu tô Deixa eu me chocado. divertir! Por essa eu não esperava. Eu vou fazer a verificação, pô. Ele falou, caraca, eu achei que não tinha que mandar meu documento, você consegue me reconhecer? E ele é divertidíssimo, gente. Depois disso, eu mesmo falei com ele. Eu mesma falei porque eu não conseguia acreditar que era o Kid Bengala, assim. Aí eu falei, cara, mas assim, você é tão... Você tem tanto acesso a sexo? O que você tá fazendo no sexlog, né? Aí ele falou, pô, o problema é que eu trabalho com isso, então eu sei identificar quando não é real. E o único lugar que eu entro e eu fico com tesão porque é de verdade é no sexlog. Gente. Eu tô aqui há anos. Ele falou, mas antes eu não colocava foto. Agora que eu coloquei, vocês estão me banindo? Aí a gente liberou, assim. Mas ele é muito divertido. Caramba, que né? doideira isso. E esse relato dele faz todo sentido mesmo. Como eu acompanho muitos criadores, criadoras, às vezes não tem verdade naquilo, saca? A gente Sim. falou disso Então, no seu episódio, né? sim. Assim, o que as pessoas querem consumir é o real. Sim, daí numa peneira de 30 pessoas que você analisa ali, tem 2 ou 3 que você vê, porra, aí tem mesmo, cara, faz com gosto mesmo, é real, você Sim. tem sangue nisso, né? Exato. Então é o que ele encontrou lá nas... Mas Fantástica isso essa da história. produção de conteúdo é o que a gente mais recebe de feedback, não só no Sexlog, mas no BUP, assim. As pessoas gostam de quem gosta do que tá fazendo. Não tem como você mentir durante muito tempo, Não tem. assim, né? Ou você é digno de Oscar, ou uma hora, assim, você vai cansar e fica nítido esse cansaço. Eu acho que as pessoas que se dão bem nesse meio é justamente quem traz essa essência, né? De estar gostando de estar ali, de se expondo, de se exibindo. E é isso que, né, a gente tá promovendo, né? E de estar valorizando o momento real, assim, sem muita montagem, sem estar muito montado, ou numa locação belíssima. Sim. É do dia a dia mesmo, a gente se esbarra na cozinha, troca um olhar e pô, saca? Não precisa ficar... Né? Eu acho que cada vez mais é esse tipo Sim. de conteúdo, né, que faz a diferença. Agora me fala uma coisa, você ocupa uma posição de liderança nas suas empresas, e você sente ainda preconceito pela questão de ser uma mulher trabalhando na sexualidade e com tecnologia? Eu acho que pela tecnologia não, mas ser mulher trabalhando com sexualidade. Isso tem preconceito ao redor de outros colegas empreendedores ou coisas assim? Sim, né? Não dá pra dizer, não vivo fora da realidade, entendeu? Não dá pra imaginar que eu não vou sentir nenhum preconceito nesse sentido. Mas as coisas vêm melhorando muito, assim. Eu preciso reconhecer que eu já passei por situações há 10 anos atrás, é que quem chega agora... Já pega. A gente já é mais descolado, né? Mas quem chegou agora acha que o mundo sempre foi desse jeito. E não era, assim. Uns anos atrás, eu mandava e-mail para um jornalista, assim, quando a gente começou a criar um release, o jornalista ligava pra gente, dando bronca, falando, como é que você manda negócio de sexo na minha caixa de e-mail? E era só texto, né, gente? Não tinha nenhum nudezinho, assim. E reclamavam. Alguns anos atrás, eu entrava numa reunião e as pessoas perguntavam, tá, mas cadê seu chefe? Tá, mas quem decide? Isso nos eventos internacionais acontecia, sabe? Mas isso, assim... As coisas vêm mudando e vêm refletindo nesse mercado. Mesmo nesses eventos em que a gente vai, no Brasil não tem tantos, esses mais corporativos como é o Sex Summit, né? Lá fora, alguns anos atrás, em muitas ocasiões, eu era a única mulher ali, né? Tinha, no máximo, promotoras. E aí, essa é uma coisa que a gente até percebeu esse ano, não tem nem promotoras mais. As mulheres estão trabalhando ali, sabe?
no sentido mais estratégico da coisa. Então, tem muito mais mulheres e com papéis mais corporativos, eu diria, assim. Uhum. E, bom, o preconceito ainda existe, mas aí eu percebo que a gente, com a cabeça fechada em muitos segmentos, entendeu? É o cara de tecnologia que, mesmo para a tecnologia, ele já tá ultrapassado. Ele só não Interessante. percebeu isso, assim. Uhum. Então, o que eu acho que eu sofro nesse sentido é o que muitas mulheres sofrem, independente do segmento, assim. E também porque eu tô cagando, entendeu? A É. verdade é essa, Aham. que tem muita coisa que passa por mim, as pessoas comentam depois. Eu acho até por uma... É o jeito que a gente também se protege, sabe? Eu não Se posso protege. ficar absorvendo todas essas questões. Eu acho que tem problemas que são dos outros, eu deixo pra eles lidarem com isso. Mas eu vejo o mercado Que tem. avançando bastante. Eu te pergunto isso porque a gente teve... O Fatal, ele patrocinou o Vitória, né? Lá em fevereiro. O Sim. Vitória lá em Salvador. E eu sou a porta-voz do Fatal. Então, fui lá, fiz toda... na divulgação do evento. E aí, o burburinho nas redes sociais, nos grupos da galera, era... Beleza, ela... Primeiro que a galera não lê direito, e aí não processa a informação e sai achando que eu sou a presidenta do negócio, né? Que me dera, mas infelizmente eu sou só a porta-voz. Mas o que teve de gente no grupo querendo entender se eu era... Porque daí eu falo, eu sou acompanhante. Aí eles ficam assim, nossa, mas ela é a dona e é a acompanhante? Ah, não, ela é acompanhante. Será que ela ainda é acompanhante ou ela é só a dona? Eu falei, mas, gente, mas isso é tão simples. E ainda que eu fosse a dona, por que eu não poderia ser acompanhante? Exato. Eu falei trocentas vezes assim, o lance não é só dinheiro, tem todas outras coisas envolvidas. Então, parece que quando você tem pessoas nesse meio que se posicionam ali em duas coisas diferentes, beleza, eu posso ser acompanhante, eu posso desenvolver essa outra função, Sim. que isso não muda nada. Inclusive, foi um dos critérios que eu falei na hora de a gente fechar a parceria, eu falei, quero continuar na minha posição de acompanhante, eu quero Legal. poder ser acompanhante, porque eu quero estar nesse meio. Então, ainda tem. E aí, eu lembrei de uma situação de uma empresária lá da minha cidade, que ela tinha um sex shop. E ela era muito, tadinha, sofrida por conta dessa questão do sex shop. Porque as mulheres falavam pra ela, isso não é coisa de mulher de família. Mas, claro, isso já tem tempo, já. Mas eu tava fazendo essa reflexão, falei, caramba, se você pensar que 10, 15 anos atrás, você ter um sex shop, que é uma empresa, é um negócio que você movimenta, já era um problema ali pra sociedade, pra quem tava ao redor. Então, você tinha que ter, mas era escondido, você não podia mostrar a cara de quem era. É muito doido isso, né? Mas que legal que você tá avançando, compartilho o mesmo pensamento. Sei que existem as conversinhas as paralelas, mas eu também tô foda-se. Mas a postura que a gente tem que ter com essa galera é isso que você falou, né? O problema é delas. Na O verdade, problema é elas que delas. estão atrás no tempo, assim. Elas que vão ser atropeladas pelo futuro, entendeu? A gente tá liderando esse futuro, entende? E é a nossa missão também ser bem posturado, né? Pra quando as pessoas já chegarem na gente com esse olhar, a gente desconstruir ele na postura mesmo. Você achou que eu ia destruir seu casamento? Que eu ia chegar aqui batendo minha piroca na mesa? Não, eu sou um cara normal, eu só vim tomar café. E eu sou super educado. Saca? Eu tenho um exemplo, eu trabalhei num estúdio muito famoso lá em Curitiba, um estúdio de tatu. E quando o lance com a criação de conteúdo estourou, os caras me chamaram e me tesouraram, né? Porque, porra, veja bem, não é No assim. estúdio de tatuagem, nossa. Não é assim, né? Não é legal. Eu falei, tudo bem, eu vou assimilar isso comigo mesmo. E passou 1 mês, 2, os caras brigaram entre eles, um furou o olho do outro. Ah lá. O problema não era eu não ia desmoralizar esse espaço aqui. Exato. Não sei. Tem E a isso. gente tá aí defendendo os nossos ideais na postura. Exato, É exato. Não, eu adoro, gente. Eu percebo que quando as pessoas, depois que elas conversam com a gente, né, elas vão pra casa com aquela pulguinha atrás da orelha, assim. Caraca, então não era aquilo que eu tava pensando, sabe? Não era, o mundo não é desse jeito. O mundo não é tão assustador. As pessoas que talvez se comportem com um pouco mais de liberdade, eles não estão, né, ameaçando o meu estilo de vida, né? Eu acho... É isso, a gente precisa fazer pra algumas pessoas se darem conta, assim. E compartilhar essas coisas não quer dizer que você tá chamando a galera pra fazer parte disso. Compartilhar é só a gente... Não. Ok, a gente tá mostrando. Não tá convidando, venha porque é legal. Tô vendo, tem perguntas aí, vi vocês... Gente, eu queria só saber qual é a expectativa de vocês para relacionamentos futuros, assim, para as próximas gerações. Vocês esperam.
Nossa, mas que pergunta. Assim, simples, né? Assim, uma pergunta que a gente responde num tweet. Em 6 minutos. Aliás, tem as rapidinhas ainda em 3. Ó, eu tava até conversando, assim, sobre essa questão de relacionamentos, né? Repete a pergunta só porque não pegou bem o som dela. Tá, Dan, fala aí pra eu falar aqui a pergunta. Como é que vai? Eles repetem no microfone ou eu repito? Repita no microfone, por favor. Pode falar. É. Soletra. Quais as expectativas de vocês para relacionamentos futuros? Quais as expectativas Das gerações? para relacionamentos futuros das próximas gerações? É isso? Tá, deixa eu pensar. Ou o que vocês esperam, né? Na verdade, ó, eu gosto muito de observar, né, como as pessoas se relacionam. Não à toa que eu gosto de falar sobre isso, que eu me tornei pesquisadora a respeito de sexualidade e relacionamentos, é porque eu gosto de observar. E eu acho que essa observação também demanda esse passo para trás, assim, de julgamento, esse passo para trás de assumir que algumas coisas agora eu não vou entender, porque enquanto as coisas estão acontecendo, é muito difícil ter uma visão crítica e completa do todo, né? Em geral, a gente olha para o passado e fica fácil falar, eu faria isso, eu faria aquilo, foi isso, foi aquilo. O presente é muito difícil de decodificar. Tem muita gente que trabalha só fazendo isso, né? Mas quando eu olho para os relacionamentos, eu percebo uma coisa mais evidente, é que as pessoas estão entendendo que não há um modelo único capaz de acolher todas as individualidades. Mas quer dizer que a monogamia vai acabar? Não quer dizer. Tem muita gente que se identifica assim, e eu acredito. Se elas me dizem que elas estão felizes assim, eu sou a primeira pessoa a apoiar. E, ao mesmo tempo, há pessoas que não estão felizes com essas relações. Então, eu acho que o caminho vai ser a gente ter mais diversidade, ter mais condições de conviver com pessoas se relacionando de forma diferente ao seu lado, sem achar que a pessoa ao seu lado está ameaçando o seu estilo de vida. Eu acho que tudo caminha para mais diversidade, assim. Eu vejo muitos nomes, muitas categorias sendo criadas agora, e eu me pergunto assim, será que todas elas vão se perpetuar? Talvez sim, talvez não, né? Mas eu acho que há uma tentativa dessas novas gerações de nomear coisas que talvez já existissem, mas não estavam bem delimitadas. Então, assim como na nossa época... Na nossa época. Na nossa época, tá, Mas Wagner? não, também. Eu já tô ali na portinha, gente. 38. Eu não sei se você lembra, mas eu lembro exatamente quando eu tive que explicar pela primeira vez o que era ficar para os meus pais. Sim. E hoje é um Sim. negócio super estabelecido. E eu lembro dos meus pais tendo a mesma reação que muita gente tem hoje quando fala, por exemplo, de relações não monogâmicas, ou de um trisal, ou quando fala, né, de relações liberais. Os pais, eles ficam, meu Deus, o que tá acontecendo? Mas faz parte, né? Então, o ficar não era uma coisa que existia, sei lá, 30 anos atrás. Ela chegou em algum momento, deu um choque e se estabeleceu. Então, acho que o futuro tem mais diversidade, tem mais complexidade também, à medida que a gente é mais numeroso, tem mais tecnologia envolvida. A complexidade, ela entra nas nossas relações como um todo, seja na nossa relação de consumo, nossa relação afetiva, nossa relação familiar. E... eu sou otimista, pra falar a verdade, assim. De uma maneira geral, eu sou otimista. Eu acho que as pessoas, elas vão criando também estratégias pra Se encaixar, né? se encaixar, se identificar, se unir, se sentir acolhido. O mundo é muito brutal, assim, com a gente, né? A vida exige muito das pessoas. Então, quanto mais elas conseguirem se ver, assim, no outro, eu acho que essa relação humana acaba ficando mais profunda, talvez, mais significativa. Isso pode trazer algum acolhimento, alguma coisa boa. É isso. Os seus pais, você teve que explicar para os seus pais o que é ficar. E aí eu tenho uma filha de 15 anos que hoje ela fala assim: beleza, eu beijo meninas e meninos. E aí eu fico. E tudo bem, pode beijar meninos e meninas. Mas eu fico pensando, cara, na minha época não tinha essa opção. Não existia. Não tinha. É. Ou você
eu sou menino, vou beijar menino e vice-versa. E é Na tão nossa legal. época, a primeira sigla foi GLS. Não Sim. tinha nenhum B ali. Não tinha nenhum GLS. B nessa sigla. Hoje tem 300 outras. Essa semana alguém falou assim, a revista... Como que era o lance da revista que eu achei o máximo? É que a pessoa quis ser politicamente correta e tudo bem, tá ok. Mas era uma revista AG, e aí, é uma revista LGBT. Querido, nessa época não se falava de LGBT. Era só G só. Era só G, era um público bem específico. E tá tudo bem, é isso. Esses dias eu tava até falando assim, pô, do GLS foi pra LGBTQIA+. Cadê o S? Cadê o simpatizante? Não existe mais simpatizante. Não existe mais. Mas é isso. Eu tenho que caminhar esse episódio aqui pro final, mas antes a gente tem uma brincadeira aqui, que é uma rapidinha, vai ser uma rapidinha mesmo, que é assim, eu vou falar uma palavra pra você, você me dá uma palavra de volta. Ixi, Maria, não sou boa nisso, não. Não, mas essas palavras, elas estão ok, elas estão tranquilas, tá? Tá. Monogamia. É pra responder com uma palavra só? Você pode falar, chato. Tô brincando. Não quero. Apenas uma palavra. Não, pode falar uma frase pra responder. Ai, ufa. Monogamia é pra quem quer. Perfeito. Sexo. Cansaço. Tecnologia. Tecnologia... acho que tecnologia é facilidade, só isso. Pra gerar comodidade pra quem já tá por aí. E pra finalizar, relacionamento. Relacionamento é difícil, né? Relacionamento é difícil. Eu acho que reconhecer isso também é importante, sabe? Pessoas são difíceis, então vamos ter paciência. Normalmente o relacionamento e o casamento, as pessoas, elas dão aquela gaguejada. Então, é isso. Veja bem. É isso, gente. Quero agradecer muitíssimo pelo seu tempo que você disponibilizou nessa correria Obrigada. toda. De verdade, nosso muito obrigada. Ai, adorei, gente. Ai, que bom. Passou tão rápido, Pode né? deixar uma muito porta rápido. aberta para vir de Sim. novo, Por né? favor, Então, por favor. perfeito. Wagner, querido, muito obrigada também pela companhia. Obrigado você por esse dia incrível aí. A gente passou uma jornada Diazão, né? trocando ideia com muita gente interessante, né? A gente compartilhou experiências, a gente refletiu sobre o futuro do mercado, do sexo, falou sobre relacionamentos. E para coroar, agora a Mayumi veio aqui dar uma aula. Obrigado por Imagina. tudo. Contem comigo sempre. Fatal acompanhadas, é nóis. Tamo junto. E é isso, ficamos por aqui. Até o próximo. Gente, obrigado para todo mundo que assistiu até o final, tá? A gente fica por aqui. Até o próximo Acompanhadas.